Boa tarde a todos. A gente está aqui com mais um lanche clínico, né? E é um lanche clínico da pediatria, até em comemoração ao dia 27 de julho, que foi o dia do pediatra, né? Então, e a gente vai ter hoje um prazer enorme de receber a doutora Camila Luizetto, que acho que todo mundo conhece, que é pediatra, alergista e imunologista pediátrica e a coordenadora não só do pronto-socorro, como também da unidade de internação do Hospital 9 de Julho. E, além disso, uma grande amiga, que eu tenho um prazer gigantesco aqui de passar o microfone para ela, que tenho certeza que vai ser uma excelente aula. Tomarem muita responsabilidade. É mais fácil ficar aqui para poder ir vendo os slides, né? A intenção de fazer esse tema é justamente porque a gente acaba unindo a especialidade com a formação geral, né? Eu, apesar de ter feito a especialidade de alergia e imunologia, eu atuo muito com a pediatria geral e a gente vê que é uma dúvida frequente. Puxa, ficar doente tantas vezes é normal, doutora? O que faz diferença? O que não faz? O que a gente pode fazer para tentar impedir que as crianças fiquem tão doentes, especialmente nesse período de outono e inverno, que a gente vê que é bem difícil de atravessar, né? Eu falo que quando a gente vira pediatra e vira pai, mãe, a gente passa a não gostar de frio, não gostar de outono, passa a entender muito bem esse pavor dessa época, né? Então, acabei colocando o tema aí, a imunidade das crianças, para falar justamente do que esperar e o que não esperar, né? O que é normal ou não. E essa pergunta aqui foi bem o que a gente ouve sempre, né? É normal ficar doente todo mês? Ou é normal ficar doente todo tempo, toda hora, inúmeras vezes? Foi exatamente para refletir a angústia de quem nos procura, né? Então, vou falar um pouquinho sobre o sistema imunológico de uma forma geral, só para a gente ter aí uma introdução. O sistema imune, muitas vezes as pessoas falam em sistema imunológico, pensam só em anticorpo, né? Mas ele é um sistema super complexo e amplo, e o sistema imune está em tudo, né? Ele está na nossa pele, no nosso trato respiratório, no nosso sangue, dentro dos nossos ossos. A gente tem soldadinho vigilante do sistema imune, vários recursos que a gente considera do sistema imunológico em tudo, em todos os sistemas, em todos os mecanismos, né? E isso é influenciado pela produção hormonal e pelos fatores externos também. O meio em que a gente vive vai influenciar o nosso sistema imunológico e as respostas desse sistema. Além, então, da função de defesa contra micro-organismos, que é o que sempre vem na nossa cabeça quando a gente fala de imunidade, a gente tem que pensar que esse sistema imunológico, ele controla o aparecimento das células tumorais, né? Então, é como se o tempo todo algo pudesse dar errado, mas o sistema imune vai lá e verifica e vigia, então é uma vigilância constante, assim como também vigia a inflamação, a exacerbação da inflamação, surgimento de células anticorpos que possam vir a agredir o organismo se a reação for descontrolada. Então, as falhas no sistema imune, elas podem causar situações não só infecções de repetição, infecções mais graves, mas também aparecimento de tumores, doenças autoimunes, autoinflamatórias. A gente pode ter alguns tipos de câncer e talvez todos eles, né, a gente tenha aí uma falha do sistema de vigilância e aí permita o surgimento de tumores e até das alergias graves, né? O sistema imune funcionar além também é uma falha, né? Eu sempre falo que a alergia é uma exacerbação aí da função do sistema imune. Ao invés de imunidade de menos, é imunidade de mais, né? As crianças, e aí a gente, falando
particularmente das crianças, o sistema imune das crianças, ele tem algumas particularidades, por isso que eu comentei lá da complexidade, da amplitude e, particularmente das crianças, a gente precisa destacar o seguinte: elas nascem com parte do sistema imune pronto, que a gente chama de imunidade inata, que são alguns mecanismos, até de barreiras, proteínas, algumas coisas que as crianças já nascem e que já nasce se defendendo, né? A gente, às vezes, olha para um recém-nascido e acha que ele é completamente indefeso. Não é verdade. A gente nasce com alguns mecanismos de defesa já, né? Que é, hoje em dia, esse conjunto de mecanismos é chamado de imunidade inata. E ao longo da vida dessa criança, ela vai desenvolver mecanismos mais sofisticados que a gente chama de imunidade adaptativa. E aí que vão entrar anticorpos, a imunidade celular, as coisas vão ficando mais complexas e mais sofisticadas. Quanto mais nova essa criança for, mais ela depende só desses mecanismos da imunidade inata, que eles são mais simples, né? E, elas são mais as crianças acabam sendo mais vulneráveis quanto menores elas forem. A gente tem ainda a questão da prematuridade. Por que que o prematuro preocupa mais? Porque no terceiro trimestre de gestação, aqui, quando o bebê já está grandão, assim, na placenta é passado ativamente, ou então a mãe empurra através da placenta anticorpo pronto para esse bebê, né? E isso acontece em grande quantidade no terceiro trimestre. Então, vocês imaginam que quanto menor, né, mais prematuro esse bebê nasce, essa gestação é interrompida mais cedo, ele recebe menos esses anticorpos, que eles passam para o bebê prontos e ativos, né, completos ali, e é praticamente a imunidade que a mãe tem que passa para o bebê, né? Então, a gente vê como é importante que essa gestação termine a termo e tudo mais, e quanto o prematurinho realmente preocupa, né? E aí, esses anticorpos, eles ficam ativos e funcionantes na corrente sanguínea do bebê até o sexto mês de vida. Fora que o pediatra, né, fala a exaustão, a importância de se amamentar e tudo, porque anticorpos são passados e revestem todo o trato digestivo desse bebê através da amamentação, fora outros fatores de proteção que são passados pelo leite materno. Então, assim, a nossa preocupação com o aleitamento materno não é somente nutrição. Vocês, todo mundo já ouviu falar que o colostro, o primeiro leite lá ralinho, né, que é super importante na passagem desses anticorpos prontos, que são de outra categoria, diferente daqueles que são passados pela placenta, mas muito importantes para defender trato respiratório e trato digestivo dessas crianças, né? Então, é um conjunto, né? O que a gestação saudável, um pouco que consiga amamentar, porque a gente sabe que as mães muitas vezes ficam muito frustradas quando não conseguem ou tem pouco leite, não tem problema. O máximo que conseguir está ótimo, porque a nossa preocupação não é nem tanto a nutrição, e sim também a passagem de fatores de defesa para esse bebê. Ah, Pensando na gestação e na importância dessa gestação saudável e tudo mais, e que já começa aí a defesa do bebê, a gente vai falar mais para frente também do contexto que a gente vive e que lá atrás eu falei, né? Que então nossos hormônios influenciam a imunidade. A questão da exposição ambiental vai refletir na imunidade. E o estilo de vida, então o ambiente, né? O que, que acontece na nossa realidade? A gente tem a licença maternidade de 4 a 6 meses, mas não é a realidade de toda mãe ser trabalhadora em regime CLT. Então, vamos pensar, na melhor das hipóteses, que ela seja uma trabalhadora registrada, ela tenha 4 a 6 meses de licença maternidade. E ela não tem a rede de apoio, tá? Que é a realidade da maioria de nós. Quando está
o seu anticorpo está perdendo a validade lá no seu bebezinho, você está lá amamentando exclusivamente, você fez tudo direitinho, mas aí você tem que voltar a trabalhar, e esse bebê vai ter que ficar numa escolinha, numa creche, bem no momento em que começa a cair a função desses anticorpos, começam a ser eliminados do corpo da criança, e ela fica um pouco por conta própria, ela vai ter que começar a produzir os dela. Logicamente que desde o nascimento o bebê vai produzindo os anticorpos à medida em que ele tem contato. E é por isso também que a gente vacina muito o bebê. Porque também a resposta de fabricação de anticorpo, de proteção das vacinas para os bebês pequenos, não 2, 4, 6 meses, por isso que é aquele monte de vacina que a gente dá até 1 ano. Porque a resposta que essa criança vai apresentar aos estímulos, aos antígenos que a gente fala, sejam eles via doença, né, vivos ou atenuados na forma das vacinas, inativados, eles vão causar uma resposta no bebê, ainda a resposta dele àquele estímulo é menor. E por isso que a gente faz muitas vezes várias doses de uma mesma vacina, né? E também a gente está colocando a criança num ambiente com maior convivência, com mais pessoas, ou numa escola, no momento em que a minha proteção que, de um adulto que passou por um bebê já está caindo e ele fica mais por conta da produção própria, né? A questão das empresas, espera aí um pouquinho, deixa eu apertar o laser aqui. A questão das empresas e das leis, que a gente tem um problema crônico no PS. A gente precisa afastar a criança da escola, porque vamos supor, pôs lá na escola, tem 6 meses, vai estar indo para a escolinha, fica super resfriado, tem um influenza. Mas eu tenho que deixar essa criança afastada, seja por 2 dias, seja por 5 dias, seja por 7 dias. O Covid, a gente viveu muito isso, você tem que afastar das crianças. Mas e aí? A mãe não pode se afastar do trabalho, e não tem lei que proteja. E o médico não pode dar o atestado para a mãe, o atestado é da criança. Então, vira uma negociação particular com a empresa. E aí, como é que faz? Tudo bem, se fosse uma vez, tudo bem, mas é todo mês, e aí? Fica todo mês, uma semana afastado, o empregador já olha com aquela questão, né? A gente sabe que isso está num contexto muito maior, a mulher está no mercado de trabalho há menos tempo, né? E a gente sabe que temos um longo caminho pela frente aí na questão da equidade, né? E mesmo o pai, se o pai chega lá, então, na empresa com o atestado, olha, eu preciso cuidar do meu filho, o chefe dá aquela olhada, principalmente se for homem mais velho, que não vive essa realidade da divisão dos cuidados, a gente sabe que o contexto social é muito difícil e a alternativa, muitas vezes, é se a criança não está muito ruim, ela vai para a escola com o nariz escorrendo mesmo, né? E também a gente sabe das questões aí que, em relação à amamentação e tudo mais, licença maternidade não é uma realidade para todo mundo, é sempre muito difícil. Tem até locais em que a mãe não tem nenhuma estrutura para tirar o leite materno e armazenar. Imagina, então, para amamentar, né? Para estender essa amamentação o máximo que ela conseguir. A questão da inflação e do endividamento das famílias acaba fazendo com que mesmo as mulheres tenham que realmente elas têm uma responsabilidade de manter renda e não dá para se afastar do trabalho ou mudar de carreira, não é assim tão simples, né? A gente sabe que a gente vem vivendo uma crise econômica aí ao longo dos anos e que isso empurra também, isso faz diferença no final das contas. As creches e as escolas nem sempre têm um número adequado de crianças por ambiente. A gente sabe quanto mais criança no mesmo ambiente e quanto menores elas forem, mais elas vão ficar suscetíveis a pegar infecções, principalmente as virais respiratórias, que são as mais fáceis de se ter contágio. A questão da vida nas grandes cidades
também pode, gerar o estresse na criança, né, porque ela vai ficar mais longe dos pais, tem a questão de adaptar numa escola e não deu certo, adaptar na outra, e é trânsito. A criança também vive o estresse das grandes cidades, né. A violência que a gente tem, que o adulto vive, e interfere diretamente na vida da criança. Essa criança fatalmente vai ficar mais confinada, vai ficar em lugar fechado, vai conviver em aglomeração, porque mesmo nos momentos de lazer, você acaba levando para os lugares que você julga seguro. Então, é o shopping, é o teatro, né, e não o parque ao ar livre, andar na rua, né, não, realmente muda um pouco. E aí, a gente teve aí, depois do Covid, foi realmente detectado que as crianças vieram, com pouca exposição solar e mantiveram esse padrão, né. Então, realmente, a falta de atividade ao ar livre, escolas que são bastante fechadas e as atividades em confinamento acabam levando a uma falta de exposição solar, a níveis mais baixos de vitamina D, que a vitamina D ela acaba sendo um catalisador de várias questões no metabolismo, inclusive em parte da imunidade. E ninguém mais fala, isso é um assunto, poluição ambiental é um assunto meio anos 80, anos 90, mas ela está aí, né, gente, a poluição ambiental é um negócio, e eu fico até um pouco chocada, acho que eu estou ficando velha. Porque era um assunto que se falava muito e, de repente, ninguém mais fala, mas é evidente, nas nossas casas a gente passa a mão e vê uma poeira preta, fica o tempo mais seco, no inverno a gente vê aquele fenômeno da inversão térmica, né, todas essas partículas agridem muito a mucosa respiratória, imagina a mucosa respiratória de uma criança pequena, né, que vai ter menos muco, que é mais fininha, mais sensível, e aí a gente está, interferindo diretamente num mecanismo básico, que é de barreira, né, de barrar lá a entrada dos germes, né. Muito bem, então, a pergunta aí crucial da da aula foi justamente: é normal ficar doente, uma criança ficar doente todo mês ou toda hora ou quantas né, inúmeras vezes, assim, num período tão curto? Então, aí a gente sempre, fica assim, sim ou não, né, é normal ou não? E a resposta normalmente quando a gente chega num sim ou não, a resposta certa é sempre depende, né. Então nem sim nem não, vamos lá ver o quando é normal e quando pode significar um sinal de alerta, isso é o mais importante, né, a gente saber falar: "Ó, tá bom, incomoda, mas é normal, mas quando que eu tenho que prestar mais atenção?". Então, vindo aí, pegando tudo o que a gente todos os ganchos que a gente falou aqui até aqui, as crianças abaixo de 5 anos, elas estão com esse sistema imune em formação. E é de tão complexo que ele é, eu gosto de pensar que ele segue mais ou menos o padrão do sistema nervoso, né. O sistema nervoso, ele termina a formação dele quando a gente está por volta de 6 anos. A mesma coisa acontece com o sistema imune. E aí, antes disso, vocês podem notar, a gente consegue até traduzir isso em números. Se a gente pega a padrão de crianças que a gente atende no pronto-socorro, a população menor de 1 ano ok, a população de 1 ano até 3 é gigantesca, e após os 5 anos de vida é muito baixa, então dos 5 aos 10 é uma lua de mel. Aí falou: "Doutora, eu vou ter que esperar até os 5 anos", né. Olha, vai melhorando com o tempo, mas melhora de fato depois que está tudo prontinho, né. E aí o que que acontece, quanto menor a criança e ela está mais exposta a um número maior de germes, ela vai ficar mais doente mesmo principalmente essa faixa etária aí de 1 ano até 4 anos, por aí. O convívio com outras crianças vai fazer com que se exponha mais, portanto, acaba aparecendo mais infecções. Qual que é a infecção que mais aparece? As infecções respiratórias e, na maioria das vezes, as infecções leves. "Ai, mas febre não é sinal de gravidade?".
Em criança não é uma verdade, porque a febre é um mecanismo de imunidade inata. Fazer febre para uma criança, elevar a temperatura em contato com uma coisa estranha, é um recurso rápido, eficaz, porque quando ela aumenta a temperatura, ela torna o ambiente não muito agradável para um vírus continuar invadindo as células, e ela otimiza a febre até os 37,9, 38, otimiza a resposta. O leucócito, lá, as nossas células brancas, eles ficam mais espertinhos para defenderem a gente. Então, aí é que vem lá a história de, então, se a criança estiver ativa e estiver com 37,8, eu tenho sempre que medicar? Não necessariamente. A gente medica a febre para dar conforto. Né? E a gente sabe também que acima de 38, todo o metabolismo começa a ficar mais lento, mais difícil, vamos dizer assim, e aí eu não estou ajudando, né? E a criança normalmente fica muito chatinha. Então, a gente medica para alívio de sintoma, não porque é super prejudicial, não. Né? Então, a febre também é um mecanismo de defesa. E aí a gente tem as infecções, normalmente são mais leves, auto-resolvidas, né? Só que a ansiedade, a gente vê que realmente todo mundo fica ansioso com o filho doente, febril. Às vezes faz com que as coisas se atrapalhem, né? A gente acaba dando mais medicação do que devia, e às vezes a gente traz no pronto-socorro e também aquele médico está vendo a criança só naquele momento, e aí acaba, às vezes, tratando com medicações a mais do que realmente precisaria, porque muitas vezes são infecções autolimitadas, o próprio corpo dá conta, mesmo na imunidade sendo imatura, né? Os quadros infecciosos de repetição, eles podem ocorrer mais, né, nessa faixa etária, como a gente falou, por esses motivos, e a gente fica um pouco desesperado, mas a gente não pode esquecer que crianças que frequentam escolas, foram feitos alguns trabalhos, né, inclusive na cidade de São Paulo, que identificaram que essas crianças abaixo de 3 anos, elas terem de 12 a 14 episódios de IVAs, né, de resfriado comum por ano, é normal, dá mais do que um por mês, dá mais do que um por mês. Né? Então, assim, isto é uma média. A gente pode ter criança que tem 17 resfriados. É aquela criança que o nariz nunca mais para de escorrer, né? É isso. E aí, isso pode ainda ser mais frequente nos prematuros. A gente tem que lembrar que as crianças alérgicas, naquele contexto de poluição ambiental, elas vão manifestar mais. Então, já vem de uma família que tem rinite, asma, dermatite, a criança vai ter, o nariz vai ficar uma cachoeira, porque não só tem a questão alérgica, como os vírus ali cutucando aquela mucosa o tempo todo. Coitadinho, não tem paz. E a questão de frequência de creches e escolas é pela aglomeração de crianças, né? Expõe mais. A questão do fumo, que melhorou ao longo dos últimos anos, mas uma criança alérgica que vai para a escola e que os pais são fumantes, a gente vai esperar que essa criança fique muito mais doente, né? Lembrem-se dos fumantes passivos, né? É como se ela estivesse fumando também. E a questão da vacinação incompleta, que é uma coisa que não preocupava a gente aqui no Brasil, mas que ultimamente tem preocupado. Não só para aqueles que decidem que não vão dar, ou porque ficam com medo de vacina, ou acham que é desnecessário, mas para o entorno, né? Seu filho frequenta, ele não está ainda na idade de receber uma determinada vacina, mas ele frequenta uma classe que os amigos não vacinaram, ele está duplamente desprotegido, né? Em relação a também, quando que é normal ou não, o que, que eu tenho que ficar atento? Olha, as infecções são sempre leves, autolimitadas, tem uma febre, outra enrosca um pouquinho, mas está tudo bem. É normal. Aí, sei lá, de repente a criança precisou internar ou está sempre chiando o peito e diagnosticou pneumonia várias vezes. Essa criança, não, a gente não precisa ficar desesperada, mas a gente tem que ter uma noção de que essa criança precisa ser vista
horizontalmente. Então, não adianta só eu levar no pronto-socorro quando está doente. O acompanhamento dessa criança, a análise cuidadosa para entender se é normal ou não, ela vai precisar da visão de um médico, de um mesmo médico, né, para conhecer melhor essa criança de alguma maneira, ou pelo menos de um mesmo serviço que tenha continuidade, né, uma UBS, que seja, que tenha o prontuário que vai ficando e que vai fazendo a gente entender aí o que é normal e o que já chama atenção. Eh, Porque o que acontece? A maioria das crianças até 5 anos que têm infecções de repetição é imunologicamente normal. A gente investiga muito, acaba chegando muito no consultório do Tiago, no meu consultório. Assim, "Ai, mas ela vive doente". Maravilha, nós damos o voto de confiança de que a gente precisa investigar mesmo. Eh, mas a maioria das vezes os exames vêm todos normais. Uma pequena porcentagem, vai ser alérgica ali no meio, e uma porcentagem muito menor é identificada como imunodeficiente, que a gente mudou um pouco essa nomenclatura para um erro inato da imunidade, né. Então é uma criança que ali tem uma alteração realmente na imunidade. E esse tratamento dessa pequena porcentagem de crianças, aí ele precisa ser mesmo conduzido pelo especialista, né, o médico que seja imunologista, porque às vezes vai ter indicação de medicação específica, infusão de gama-globulina, não é um tratamento que vai adiantar para todo mundo. Se a criança é imunologicamente normal, prescrição de gama-globulina para uma criança que é normal não vai fazer sentido, né. Então, é uma coisa que tem que tomar cuidado, porque a gente tem visto, um crescente de prescrições de coisas mirabolantes e que não tem nenhuma evidência científica, né. Então, muito cuidado antes de instituir um tratamento para infecção de repetição. E quando que a gente tem que suspeitar que realmente algo não vai bem, né? Essa classificação mais nova, ela tentou abranger sinais de alerta para o adulto e para a criança, e, pensando no público leigo, mas pensando no médico não especialista também. Então, junto, né, vamos dizer, pais responsáveis, profissionais da saúde, às vezes é um vizinho seu que a vizinha vem trazer aí uma aflição, é bom a gente saber o que significam esses 10 sinais de alerta. É amplamente divulgado, internacionalmente divulgado essas situações que a gente precisa ficar mais de olho e aconselhar, às vezes é um parente, um amigo, um conhecido, fala: "Olha, essa criança está meio estranha, isso não é muito o normal de ficar doentinho sempre de quem vai na escola", né. Então, o que a gente tem que ficar atento? Então, quando é uma família que já tem um diagnóstico de uma imunodeficiência, famílias que têm um casamento consanguíneo, né, então a gente precisa, entender a história familiar dessa criança que vive doente, as infecções com frequência aumentada para a faixa etária, o curso prolongado ou não esperado, principalmente micro-organismos não usuais, né, então situações que a gente fala assim: "Bom, aí, juntamente com a equipe que está cuidando daquela criança naquele momento, chama atenção, até para o profissional da saúde também tem que soar um alarme, fala: "Espera aí, mas essa infecção desse jeito para esse germe não faz sentido". Então essa criança é candidata a ser investigada, né. Até adulto, na verdade. No caso de bebês com diarreia crônica e início precoce, chama atenção para alguns tipos de imunodeficiência ou erro inato da imunidade também. Quadros alérgicos muito graves, então não é a asma lá que controla com uma medicação, é a asma grave, que a criança interna na UTI, dermatites atópicas que não respondem a nada. Então, quadros alérgicos muito graves também precisam ser investigados. Eh, Eventos adversos não usuais a vacinas que têm vírus vivo ou bactérias, enfim, as vacinas atenuadas, algo que a gente tem que se preocupar sempre, né, o médico tem já esse sinal de alerta, mas se por um acaso isso, cair para vocês: "Ah, minha filha tomou a BCG e ficou com um gânglio gigantesco embaixo do braço, drenou", pode acontecer e tem que ser visto,
né? Assim como reações muito graves a rotavírus, a tetraviral, a vacina de febre amarela. Características sindrômicas, então, se a criança já foi diagnosticado com uma síndrome, muitas síndromes, ou às vezes até não diagnosticado, está em investigação, muitas cursam com defeitos da imunidade ao longo do tempo, né? Pode até nem ter nascido com o problema na imunidade, mas pode se desenvolver ao longo do tempo. A questão, crianças que têm uma dificuldade no crescimento, que a gente vê que ou a curva retifica, por isso a necessidade do acompanhamento com o pediatra geral ser frequente, né? Falar, foi lá só para medir pesar? Não, é super importante, porque numa linha do tempo a gente pode perceber déficits de crescimento que podem implicar aí, junto com algumas outras características, num erro inato da imunidade, por exemplo. Febres recorrentes ou persistentes sem estar relacionado com agente infeccioso, normalmente são quadros febris prolongados ou muito recorrentes e a criança não está com nenhum foco de infecção, né? Então, precisa avaliar sim, mas espera aí, tem alguma coisa de errado e normalmente a equipe médica começa a perceber, principalmente se você acompanha com o mesmo, fala, não, espera aí, mas todo mês ele está tendo isso, né? Então, daí a importância mesmo do acompanhamento sequencial. Manifestações precoces e combinadas de autoimunidade. Então, aqui entra as doenças autoimunes e aí os quadros inflamatórios recorrentes, ou até aquela criança foi com febre, uma artralgia, alguma coisa, fez um exame de sangue e tem ali uma alteração também hematológica. Nessas crianças, atende 2, 3 luzes de alerta de que pode haver alguma coisa de errado com o sistema imune dessa criança. E o surgimento também de malignidades precoces, alguns tumores surgem em situações de imunodeficiências, né? Então, a gente sabe que, às vezes, você detecta primeiro o tumor e depois vai entender que fala, não, mas é porque tinha ali, ou até tumores que recorrem em um quadro de um erro inato da imunidade também, né? Então, vocês veem que são critérios que chamam a atenção, às vezes, do leigo, ok, mas do profissional de saúde também tem que ficar bem alerta. E aí, né, vem assim, ai, doutora, mas não tem um remedinho para melhorar essa imunidade dessas crianças, né? Como que a gente reforça uma imunidade? Como que seria isso? Ou até a história, ai, dá isso, dá inhame, dá ora pronobis, dá, como é que chama? Cogumelo do sol, né? Se isso vai fazer diferença ou não. Então, o que faz realmente diferença? Como a gente passa proteção para o bebê, é muito importante que uma mãe, antes de ter um bebê, esteja com o seu calendário vacinal em dia. Você vai passar a proteção pronta para esse bebê. Então, vacinação dos adultos em dia, dos contactantes que, quando esse bebê chegar aqui fora, ele vai ter. Então, todo mundo deveria estar vacinado na chegada de um bebê, né? Para aquilo que é possível. Fazer o pré-natal adequado, sem sombra de dúvida. No parto vaginal, e também a gente defende, né? Os pediatras defendem, se possível, porque quando a criança passa pelo canal de parto, ela acaba adquirindo uma flora na pele, uma flora bacteriana bem-vinda, muito bem-vinda para a defesa desse bebê. É parte da imunidade que o bebê já nasce, né? Então, isso também é parte da imunidade inata. Em relação tá bom, mas não deu para nascer de parto normal, nasceu de cesárea, pô, vou tentar amamentar, né? E assim vai. Não deu para amamentar, vamos tentando as próximas etapas, não tem problema. A questão de amamentação que a gente já até comentou, da passagem de anticorpos e outros fatores de proteção, a vacinação adequada dos bebês desde o início, né, desde antes de sair da maternidade, e a questão do acompanhamento pediátrico, porque é um ser que está mudando muito rápido, né, e que está tendo esses percalços, eu preciso ter um olhar horizontal até para identificar precocemente se tiver algo saindo do normal, algo que tenha que chamar atenção mesmo. E é sempre uma troca, né?
A questão da alimentação, não vai ter nenhum suplemento que seja comprovadamente não, você tem que dar o mel das 6 horas da manhã para a criança. Não tem nenhum alimento comprovado. O que que a gente sabe? Que a dieta tem que ser balanceada, priorizando os alimentos in natura, porque em verdura, fruta, grão, leite, ovos, você vai estar apresentando para essa criança, quanto mais balanceada, mais variada a dieta, e que criança dá trabalho mesmo, passa pelas fases de recusa, a gente fica com o cabelo em pé. Então, quanto maior o repertório, as formas de apresentar, melhor. E a gente sabe que vai ter fase que eles não vão comer nada, fica doente, não come, é normal, né? Criança com febre é criança sem apetite, não tem jeito. Mas, quanto mais na rotina isso tiver, e quanto mais for apresentado para essa criança, quando ela volta ao normal, ela está sendo protegida diariamente, né? Então, a qualidade da dieta é fundamental, mais do que qualquer suplementação. E aí a gente vem aqui na parte mais técnica, né? A gente, pensando no bebezinho até os 6 meses ser mais desprotegido, a gente precisa sim esterilizar. Quando a gente não conseguiu amamentar, a gente tem que dar lá a fórmula, não deu, não tem várias circunstâncias que e está tudo bem, que é o que eu falei, a preocupação de nutrir. Tá tudo certo, né? A gente consegue substituir a nutrição desse bebê. Ele não vai morrer desnutrido, mas a gente sabe que a gente vai ter que ter um cuidado maior de esterilização, de higiene com mamadeiras e chupetas até os 6 meses. Mas, após os 6 meses, lembrando que com o desenvolvimento dessa criança, essa criança vai engatinhar, vai andar, e ela deve ter contato com o chão. Logicamente, a gente não vai deixar ela engatinhar lá na 25 de março, mas ela tem que ter o contato com o ambiente, pisar na grama, faz parte da experiência aí desse sistema imune. Então, não precisa ficar esterilizando para sempre a mamadeira, fervendo a água filtrada, a água mineral para sempre, não precisa, porque a gente sabe que eles precisam, eles vão construir e a dinâmica do bebê vai impedir que a gente fique doido tentando esterilizar tudo, né? A lavagem de mãos sempre importante, e aqui eu coloquei mais para a gente lembrar de treinar, de ensinar, porque somos nós que fazemos essa prevenção, né? A criança que vai para a escolinha, muitas vezes na escolinha ela não vai ter essa vivência. Hoje em dia, até depois do Covid, tem, mas eles aprendem muito bonitinho. Então, se a gente assumir que um bebê de 1 ano e meio, 2 anos, não vai saber lavar a mão, não, vamos ensinar, assim como ensinar a assoar o nariz, né? Então, às vezes, a gente pega criança grande que está lá, a mãe está tentando pôr um barril de soro no nariz, mas não ensinou a assoar o nariz. Super importante, são defesas próprias e que são importantes, né? Então, a higiene nasal adequada, o ensinar o assoar o nariz, ensinar a lavar a mãozinha, é importante. Ensinar que caiu no chão não é para pegar, porque às vezes é justamente o pedaço mais bonito que caiu no chão, não é para pôr na boca, é para jogar no lixo, eles vão jogar no lixo assim, né? Mas tudo bem, tudo isso faz parte e é uma coisa que adianta, ajuda, né? Ajuda a não ter várias viroses gastrointestinais, pelo menos. A questão de evitar lugar fechado e aglomeração, principalmente antes deles serem vacinados, né, gente? Lembrar que o bebê ali de 2, 3 meses, ele é muito frágil ainda nesse ponto de vista e tem poucas vacinas ainda, né? Então, quanto menor o bebê, mais realmente a gente restringe um pouco a convivência e lugares fechados, aglomerados, festinha infantil em buffet, acho que não é uma boa ideia. Né? Aí, à medida em que o tempo vai passando, tudo bem, a gente vai liberando aos poucos, mas é por esse motivo, porque eles vão conseguindo se defender melhor, né? E aí a gente fala dessa questão aqui de evitar ir ao hospital para consultas que não sejam realmente de urgência, de PS, porque a gente tem lá a questão da exposição, ok, mas a gente está exposto em todo o canto,
Mas a questão de que, se eu sou um médico, que a criança está aqui, no primeira febre, deu 39,5, tá assim, que nem o antitérmico tomou em casa, eu vou tender muito mais, eu não conheço a criança, eu vou tender muito mais a dar o antibiótico, e isso eu falo também, porque eu vou me incluir nessa. Como é que você, na dúvida, está com uma tosse estranha, aí você faz o raio-x, nenhum exame complementar vai adiantar nessa hora, e vai ser ali, às vezes, você acaba dando um antibiótico desnecessário, ainda mais dependendo do recurso do local onde você está, que às vezes não vai ter um teste de vírus disponível, essas coisas. Então, a gente vê que vai acabar pecando pelo excesso mesmo. E as crianças que vivem doentes, então, colocando aí, por isso o depende, criança que está sempre doente precisa ser avaliada. E não é, eu vou levar lá no médico. Está doente, vou levar no médico. Vou levar no PS. Ou vou levar aqui, vou levar ali, porque não deu certo. Não sei. Não é isso. É ser vista horizontalmente pelo pediatra do posto de saúde, pelo pediatra do convênio, mas de preferência um olhar horizontal, que possa sentar e falar: não, espera aí, de janeiro para cá foram quantas vezes que ele teve? Quantos raios-x? Quantas pneumonias de verdade? Quantas otites? Né? Aí você consegue realmente ter uma ideia se é normal ou não ficar doente todo mês, tá? Então, por último, mas não menos importante, tomar sorvete não deixa ninguém doente, né? Andar descalço também não. Brincar na terra, se sujar, não, também não é. Essa terra, que a alergia à poeira não é alergia a brincar na terra, tá, gente? E brincar com água, com um tempo lindo assim, com solão, calor, também não deixa ninguém doente, tá? Então, o que deixa a questão de ficar doente todo mês é um descompasso da nossa evolução como seres humanos e da exposição, né? Tudo vai depender do meio que a gente vive e do desenvolvimento de cada um e da genética de cada um, tá bom? Obrigada, foi isso. Queria agradecer a doutora Camila pela aula didática, né, muito esclarecedora. E eu queria colocar alguns comentários aqui, que eu acho que são pertinentes, assim, para tentar ajudar todo mundo. É, Existem algumas certezas na vida. Uma delas é, se você está vivo, você vai adoecer em algum momento. A gente adoece porque a gente é completamente exposto o tempo inteiro. Ou vocês acham que ao respirar nesse exato momento a gente não está entrando em contato com fungos, bactérias e vírus que estão no ambiente? Sim, a gente, ao tocar nas coisas, ao se alimentar, a gente está comendo bactérias e vírus, não tenha dúvida naquele buffet que a gente foi. E aí, o que acontece é que a imensa maioria de nós, apesar de fazer isso de modo constante, 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 a gente não adoece, né? Isso, a gente tem uma vida normal. Só que os pequenos, eles têm a parte inata de barreira boa, normal, como a nossa também é. A parte adaptativa é um constante aprendizado ao qual a gente também está tendo, né? A gente sempre está aprendendo uma coisa nova e o sistema imunológico também está sempre aprendendo uma coisa nova. E aí o que acontece? O ponto da criança. Apesar da imunidade inata ser boa, apesar da mucosa e barreira ser boa, essa criança ela adoece com frequência devido à exposição das outras crianças. E ela, o fato dela estar constantemente doente, ela está constantemente com algum quadro de inflamação, algum acúmulo de muco, alguma quebra de barreira, e isso facilita com que essa barreira não fique saudável. Essa barreira não saudável fica mais fácil ela pegar uma outra infecção. E aí, de infecção em infecção, vem o antibiótico, que desregula ainda mais aquela microbiota, aquela flora que ele tem. E aí, o que acontece? Vem uma nova infecção. E por isso, atinge esses valores de 12, 14, 15, 18 infecções ao ano, dependendo do estudo. Sim, crianças adoecem muito. É, só que existe o adoecer normal, isso é adoecer normal. Agora, dependendo disso,
uma infecção pode ser já não normal. Só para trazer um dado estatístico, tem um levantamento do Hospital das Clínicas que tem o maior ambulatório de erros inatos da imunidade da América Latina. E nesse levantamento, lá só chega, não é tipo, eu quero passar lá, eu vou passar lá. Não, não é. Você vai ser encaminhado por um serviço que já achou estranho aquela infecção e direcionou aquele paciente para lá. Dos 100% dos pacientes que chegam com um diagnóstico bem definido, 50% foi o acaso, foi azar, foi algo que aconteceu sem a tua escolha, sem a tua decisão. 30% é alergia. Então, o paciente tem uma rinite tão maltratada que tem inflamação constante. Essa inflamação constante leva a sinusite de repetição, leva a otite de repetição. O paciente tem uma asma tão maltratada que leva a pneumonias de repetição. O paciente tem uma dermatite atópica tão maltratada que leva a infecções de pele de repetição. Quando você pega os outros 20% restantes, 10% é alguma doença grave não imunológica. Então, ele sim, ele tem alguma doença grave que leva a infecções de repetição, mas não tem nada a ver com a imunidade. Tem de modo indireto, mas não de modo direto. Sobrou 10%. Desses 10%, 5% é alguma doença imunológica, porém não é uma doença imunológica secundária, por exemplo, um HIV. Sobrou 5%. Esses 5% sim vai ter algum defeito imunológico de fato. Então, esses pacientes, eles existem, tá? Eles devem ser diagnosticados, mas a imensa maioria das crianças, elas são saudáveis. Então, trazendo esse dado, mostrou aqui que cerca de 80% delas, no máximo 30 aí, vai ter alergia, mas outras 50 serão crianças normais, tá? Então, simplesmente que está no processo de amadurecimento. E, pessoal, para quem é mamãe, para quem é papai, não sei se tem algum homem assistindo, não tem como aumentar a imunidade, tá? No máximo, se o paciente tiver um defeito imunológico, você vai trazer a imunidade para o normal, mas você não vai aumentar. Aumentar significa, como até a doutora Camila colocou, pode ser um quadro alérgico, é um excesso, pode virar um quadro autoimune, é um excesso. Você vai trazer ela pro normal se tiver abaixo. Se ela está normal, vai ficar desse jeito. É o adoecer normal. Então, para a criança, ela se manter bem, dormir bem, comer bem, ter bons hábitos, né? Então, ser uma criança feliz, isso vai fazer com que ela tenha um sistema imunológico funcionando de modo adequado. E claro que a gente, quando faz a avaliação, nossa, mas eu encontrei aqui um déficit de uma coisa. Se está um déficit, a gente não está falando de normalidade. A gente vai repor para trazer para o normal. Suplementar não melhora, né? Então, esses são os principais pontos, assim. Então, adoecer é normal, criança adoece pra caramba, mas tudo depende, né? Se alguém tiver alguma pergunta e quiser fazer aí para a doutora Camila, para mim, a gente fica feliz em responder. Tudo bem. Tudo bem. Daqui que a imunidade até os 5, né, ela está se formando, mas a gente como mãe nunca mais, a gente adoece depois deles. Mesmo já passando dos 5 anos, mesmo com a vacina em dia, né, então acaba sendo um ciclo mesmo. A criança adoece, a gente adoece depois, aí a criança já adoece. E esse fato que você está colocando de você adoecer junto com a criança, ele é muito importante. O profissional da saúde, assim, quando tem contato direto, às vezes até adoece até um pouco menos, porque já está um pouco calejado. Mas eu lembro quando meu irmão, que é um cara, é um piloto de avião, ele fica trancado numa cabine e os filhos dele nasceram. Meu irmão adoecia de modo constante, assim, uma coisa ele quase mantendo a mesma periodicidade das crianças, pegando 8 resfriados no ano, assim, eu falei, cara, né? Porque ele não tem contato com nada, né? A pediatra, então, pediatra ultra calejada, é catarrada na cara o dia inteiro. Então, se a gente for menos paranoica, tem uma tendência a não adoecer também. Eu falo que eu tenho duas. A minha segunda, assim, apesar dela ter ficado internada, ela é uma criança que não tem tanto. Primeira, por exemplo, porque
o que muda é a visão da gente, na verdade, né? Por isso que essa sensação que o segundo parece que não fica tão doente, não dá tanto trabalho, ou dorme melhor, que a nossa angústia, a nossa ansiedade de ver ali, às vezes não dá tempo ao tempo, né? Que é aquela história da gente falar, não, mas febre não é grave. Muitas vezes é só um mecanismo de defesa, e criança faz muita febre. Tanto é que é engraçado quando a gente convive com os colegas clínicos, que um adulto com febre é um motivo para um susto, assim, eles falam, nossa, é alguma coisa muito séria. E para a gente, a febre é só mais um sinal vital, né? Aquela coisa ali que a gente está acostumado. Porque em criança faz parte dos mecanismos de defesa da criança. E eu acho que a mãe, tendo essa experiência de ter passado várias vezes, você aprende a ler a criança, na verdade. Poxa, tá febrezinha, tá escorrendo o nariz, tá tossindo, mas tá pulando, tá brincando, tá ótimo, tá comendo, vai passar. Porque você já teve essa experiência prévia. Então, eu acho que é isso que muda mesmo. Aí, por isso também que a gente tenta disseminar a informação para que acalme os coraçõezinhos, porque realmente, quando o mais velho cresce um pouquinho, antes de às vezes você ter o segundo, você não fala assim, puxa, se eu soubesse disso, não tinha sofrido tanto, né? Então, é isso, é o olhar que muda, né? Ah, não. Eu queria só fazer um comentário aqui extra, juntando, porque a Ká falou muito bem da febre. Eu queria falar da tosse. Porque é uma questão assim que, por exemplo, se um adulto ele pega uma tosse que está durando 20 dias, eu tenho 30 dias, eu tenho um tipo de raciocínio. Ele pode sim realmente estar com um quadro só, porque é um paciente que já não adoece mais tanto. Mas aquela criança que ela está com a tosse há 30 dias, pode ser aí uma que durou 10, no nono dia ele pegou um outro, que durou 12, e no 10º dia dessa segunda, ele pegou uma outra. No final das contas, todas deram tosse e você tem um contínuo de tosse, mas não é a mesma tosse, apesar de ser tosse. Então, a visão, ela muda bastante com relação à avaliação também. Uma outra coisa importante é lembrar, se o nariz escorrer, coriza fluida, qualquer resfriadinho, a hora que essa criança deita, ela vai tossir. Não tem jeito. Porque se ela não está de pé, para esse nariz escorrer por força da gravidade, e se ela não está suando o nariz, ou seja, ela está dormindo, e muitas vezes sem todos os reflexos de deglutição, então, espertos, vamos dizer, tudo mais dormindo também no corpo, a defesa, e que é um reflexo super bem-vindo, é o reflexo de tosse. Então, aquela coriza desce e vai gerar uma tosse. Então, não tem como só o narizinho escorrer e a criança não tossir. Oi, boa tarde, doutores. Minha pergunta é para vocês. Eu tenho uma sobrinha de 4 anos e ela tem, assim, todo mês fica doentinha, assim, de repetição, principalmente nas amígdalas, a amidalite. E minha irmã, ela se frustra, pergunta para mim tudo, mas todo mês ela toma antibiótico, né? Ou é amidalite ou é infecção urinária, tá? De repetição, ela já ficou internada por isso também. Mas é mais a amidalite que incomoda, né? Assim, porque afeta a parte alimentar, tudo mais. Ela é bem magrinha, tudo. E impacta também na vida social, porque ela acaba não indo para a escola, todas essas questões, né? E minha pergunta é, em que ponto devemos recorrer à parte cirúrgica de retirada das amígdalas? A resposta certa é depende. É o seguinte, tudo vai depender do agente. Então, às vezes ela tem amidalite clínica, mas essa amidalite não é bacteriana, né? Pode até ter um quadro inflamatório, se o Thiago até quiser comentar mais, um quadro inflamatório que dá a sensação de uma amidalite recorrente, mas que ele é inflamatório. E ele não vai responder a antibiótico.
E às vezes o fato dela estar fazendo vários ciclos de antibiótico, até desnecessariamente, está alterando essa flora, principalmente a gastrointestinal e, consequentemente, a geniturinária, que a gente sabe que acaba afetando mesmo. E às vezes a gente acaba criando oportunidade justamente por estar alterando essa barreira que a flora bacteriana normal faz, a gente está criando oportunidade de fazer infecção urinária, que nem era para ela ter, pode ser que nem fosse, que ela não tivesse, né? Se não tivesse que tomar todo momento. A questão é o passo para trás. Talvez ela vá ter que fazer um diagnóstico mais preciso dessas amidalites. Muitas vezes a gente precisa ver se também não tem questões mecânicas, respiração bucal, né? Uma hipertrofia muito grande, que é um aumento muito exagerado da amígdala, pode levar a infecções de repetição também, porque essa criança respira pela boca e com a boca aberta o tempo inteiro. Então, tem várias coisas. Às vezes, uma rinite alérgica leva a amidalite de repetição porque o nariz não funciona, né? Você quer comentar mais uma? Acho que você falou super bem, assim, é bem olhar a causa. Eu sugiro, apareceu amidalite, coleta um streptoteste. Então, para ver se realmente é bacteriana, porque se for, beleza, trata. Agora, se não for, é buscar a causa, alérgica ou inflamatória, como a síndrome FAPA, por exemplo, ou mesmo uma viral, né? Agora, com relação à retirada, como se não mudou recentemente, o único critério para retirada assim oficial que tem que tirar a amígdala de todo jeito é a apneia do sono. Agora, com relação à infecção, é relativo, né? Você pode até chegar num ponto de realmente ter indicação, mas é uma indicação relativa. Agora, para tirar a apneia do sono, nem se discute. Obrigada. Ah, gente, a gente queria agradecer, né? A presença aqui e online. Muito obrigada. A gente sabe que é corrido, né? Parar um pouquinho na rotina para a gente conversar sobre um assunto que a gente quase não gosta, né? É um grande prazer, tá bom?